Nesse vídeo a gente vai falar sobre como a gente lida com os nossos pensamentos de forma prática, inteligente e principalmente lógica, porque tudo que a gente vai falar aqui tem lógica. Porém, a gente vai descobrir que não tem como ficar 100% sendo lógico o tempo inteiro. Ser a consciência que os observa implica em utilizar bem o seu pensamento, saber a hora de simplesmente não pensar. Tive a ideia do meu último vídeo justamente porque eu passei a noite pensando, sendo que não era para eu pensar. Era um momento que eu precisava de respirar, me acalmar, estar presente muito mais do que pensar. É um grande mapa mental e a gente vai explorar cada fragmentinho desse. O que são pensamentos? Para a gente ficar na mesma página. Eu acho que os pontos mais importantes aqui são: pensamentos são respostas automáticas e não definem quem você é. Nem sempre o que você pensa realmente vai ser útil para você. E aqui tá por quê, ó. Por que não define? Pensamentos negativos são sinais, não respostas. Apontam para o nosso medo, o nosso trauma e a nossa proteção. O que isso significa? Todo pensamento tem um fundo de medo, de trauma, de proteção, de inveja. Você tem que ser sincero o suficiente consigo mesmo para perceber isso com clareza. Porque percebendo com clareza, a gente descobre a fonte por trás daquele pensamento e desidentifica com ele. E existe uma forma da gente não se identificar tanto com esses pensamentos negativos e eu deixei aqui para vocês. Práticas do dia a dia. Quando a gente cria consciência do que está acontecendo, a gente separa entre eu e o pensamento. Um pensamento que eu tinha por conta do meu trauma de rejeição era: eu sou um ET, nenhum grupo vai me aceitar. É um pensamento automático e gerado através de um trauma. Hoje em dia eu vejo com clareza. Eu pensava isso porque eu tenho trauma de rejeição. Porém, se você não pensa que você tem um trauma de rejeição, o que você vai fazer? Você vai acreditar que ninguém liga pra você, mesmo as pessoas acreditando. Esse é o maior perigo de todos disparado. Você tem uma distorção da realidade. Você pensar que você é insuficiente, que ninguém te ama, que você poderia facilmente sumir, que ninguém daria falta, mas quando na verdade as pessoas ligam muito pra você, elas só não falam tanto, tá ligado? Então, essa é a gravidade da situação principal, assim. E é um motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo, porque enquanto a gente acreditar no pensamento que é totalmente baseado em um trauma seu, totalmente baseado em alguma questão que tá distorcida em você, acabou pra você, né? E a gente pode decidir, porque a gente não é o nosso pensamento. O pensamento vem daquela base traumática que a gente tem. E a gente já falou sobre isso nesse vídeo, mas a gente falou nisso no vídeo passado também. Aquele outro vídeo é muito importante, inclusive confere se você não viu. Porque eu falo que pensamentos são baseados em dados. E esses dados não são confiáveis. Então confere lá o outro vídeo. Essa parte do corpo eu coloquei intencionalmente porque isso daqui o pensamento não te dá. Às vezes a gente facilmente sucumbe aos nossos próprios pensamentos, mesmo em momentos muito legais, como por exemplo em algum show, em alguma ocasião, algum evento muito legal que você queria muito. Você se perde na sua própria mente porque você acredita demais nos seus pensamentos. E esse aqui eu vou até conectar agora mesmo. É o ponto de virada. Ó, conectei aqui porque pensamentos são como caminhos, não são os destinos. E aqui leva perfeito, é o gancho perfeito para esse ponto de virada. Eu poderia assumir que ninguém ligaria. Exemplo de pensamento. Você tem um pensamento inicial que já é duvidoso. Você se identifica com ele, você reafirma mais uma vez outro pensamento: eu sempre sou
deixada de lado, por exemplo. E você tem uma leitura totalmente distorcida da realidade. Um pensamento autodestrutivo vai gerar outro pensamento porque você se identificou. O que ficaria só num pensamento, em uma outra hipótese, você tem um pensamento, porque a gente sempre tem pensamentos ruins sobre nós mesmos e sobre os outros. Eu sou uma pessoa insuficiente, vamos supor. Observação, nossa, por que eu tô pensando isso? O que esse pensamento diz sobre mim? Porque diz muito. É só um pensamento. Eu não tenho dados suficientes. Esse daqui é, muito importante. Mano, a maioria das vezes a gente não tem os dados suficientes. Esse vídeo é especialmente pra gente entender de uma vez por todas que nós realmente não somos os nossos pensamentos, mas sim a consciência que observa e que a gente escolhe se identificar ou observar. Aqui a gente falou, resumindo, né? A gente falou que nem tudo é o pensamento, porque a gente precisa estar presente. A gente sempre tá, eu quero esse momento, ansiosa por um momento. Mas se você não estiver presente no momento que você tanto ansiou, o que vai adiantar? E é muito provável, porque a gente sempre tá com alguma picuinha na cabeça. Sempre tá com alguma questão na cabeça. Por quê? Porque a mente sempre ocupa com pensamentos. Vai pulando de um pensamento pro outro. A não ser que você corte, respire fundo e fique presente. Mas mesmo considerando o pensamento, porque a gente sempre vai pensar, tem a solução. Não se identificar e observar esse pensamento. E sempre lembrando que todos os pensamentos, na verdade, são sinais sobre si mesmo que você tem que observar, que você tem que avaliar. Se inscreva no meu canal, curte, compartilha com pessoas que precisam saber sobre o fato de que o pensamento não é a verdade absoluta. Espero ter ajudado vocês, ok? Do fundo do coração. Até a próxima.